Meus caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Com grande alegria hoje nós celebramos a memória de São João Paulo II, 22 de outubro. Celebramos a memória de um dos papas mais amados da história recente da Igreja. Aquele Papa que veio para inovar, para concretizar o Concílio Vaticano II e as conferências de Medellín, Puebla, Aparecida, Santo Domingos. Aquele Papa ungido pelo Espírito Santo que abriu as portas da Igreja para o diálogo com o mundo, com as outras religiões, com as diversidades culturais. Movido pelo Espírito Santo, fundou a Jornada Mundial da Juventude e o Encontro Mundial das Famílias. Certamente, já inspirado pelo Espírito Santo em suas orações, prevendo aquilo que nós chamamos de autodemolição da Igreja, que está acontecendo agora, e a desestruturação das famílias, o ateísmo reinante, a cristofobia, o comunismo assumindo escalas cada vez maiores na sociedade. Este Santo Padre previu nas suas encíclicas a perseguição dos valores cristãos. E tirando da boca de Jesus a expressão "não tenhais medo", enfrentou opositores ferozes. Ele é o grande responsável, por muitas demolições críticas comunistas, como o Muro de Berlim, como a desconfiguração da máfia italiana, como a desconstituição de projetos comunistas que visavam o fim da juventude e da família cristã e católica. Homem do diálogo, da paciência, do profetismo, mas de força. Com que força ele barrou a teologia da libertação e seus estragos na vida dos cristãos e da vida religiosa, pondo fim ao senhorio de Leonardo Boff, que lhe teve que obedecer. E a prova das más intenções de Leonardo Boff é que hoje ele é um homem fora do sacerdócio e casado com uma mãe de santo. João Paulo II teve coragem de enfrentar os gurus da teologia da libertação, que, baseado em Gustavo Gutierrez, queriam dessacralizar o sagrado e tornar a Igreja uma espécie de partido sociopolítico comunista. Muitos sacerdotes perderam a vocação na teologia da libertação. Muitas religiosas abandonaram seus votos na teologia da libertação. Muitas dioceses se desagregaram do Vaticano durante o mandato imperoso da teologia da libertação, que ainda hoje deixa sequelas na Igreja, sobretudo aqui em Fortaleza, através de ideias que não batem com o reino de Deus e nem com o pontificado do Santo Padre, o Papa. Naquela normatização da fé que é preciso ter, naquela idealização da fé que é preciso manter, porque então a Igreja se desconfigura. Disse um pensador que a Igreja é o que é a sua época. Não é bem assim. Caso contrário, nós teríamos uma Igreja à mercê das mudanças de sua época e escrava das ideologias reinantes. De modo especial, João Paulo II foi o Papa da Eucaristia. O Papa que deu uma ênfase muito grande ao culto eucarístico. Um Papa que deu muita atenção à liturgia. E que deu muita atenção aos santos. Quantos santos beatificados, canonizados? Quantos processos de beatificação tiveram início no pontificado de João Paulo II? Os doutorados dos santos do Carmelo, sobretudo. Porque um homem de vertente eclesial muito nítida, um homem muito preocupado com o seu ser pastor da Igreja Universal,
ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Homem querido até por religiões adversárias do catolicismo, como os muçulmanos, os hinduístas, os budistas, os evangélicos, religiões inimigas que trabalham dia e noite para destruir a Igreja Católica, não é? Mas ele conseguia tocar a sensibilidade dessas pessoas, desses líderes religiosos, que se apequenavam diante de sua presença, que se humildificavam diante de sua palavra, que rendiam-se às suas convicções e propostas de paz, de universalização do bem. Mas o Papa nunca abriu mão da catolicidade da Igreja enquanto continuadora da missão de Jesus. Nós somos bem-aventurados por termos nascido em sua geração, partilhado do seu pontificado, tomado parte dos seus ensinamentos. Nós aqui, cearenses, sobretudo, tivemos a honra de vê-lo passar para o Castelão e estar com ele no Castelão nos dias que aqui esteve, trazendo o perfume de suas virtudes e deixando aqui um grande legado para a Arquidiocese de Fortaleza. Uma arquidiocese que teve a visita de um santo. Por isso, hoje, para nós cristãos católicos, é um dia de euforia cristã, de alegria, de caridade, porque celebramos a memória litúrgica de um santo que nós conhecemos. Eu tive a honra de conhecer Santa Dulce dos Pobres. Todos nós tivemos a honra de conhecer Frei Damião. E agora São João Paulo II. Santos e santas que interferiram na história da Igreja em sua época, com suas vidas, com sua consagração, com o postulado de seus votos. Mas João Paulo II marcou a história por um pontificado longo, por atitudes firmes e ao mesmo tempo amorosas. Do alto daquela janela, lá no Vaticano, irradiava luz para cada representante das nações que ali estavam, ouvindo a voz do pastor, congregando as ovelhas em torno do rebanho que é a Igreja. Teremos ainda outros papas, mas todos eles continuarão o legado de João Paulo II, como que reestruturando em cada situação o que ele deixou como ensinamento profético e como prática duradoura para glorificar o Espírito Santo na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. É impossível pensar o Papa sem essa visão de fidelidade à Santa Igreja Católica. É impossível ver João Paulo II sem esse emblema de identificação total com a Santa Igreja. Então hoje celebrar João Paulo II é celebrar nossa fé, é celebrar e colher os frutos que ele plantou no jardim da Igreja e agora produzem frutos aflux, produzem frutos de grande notariedade. Quantas vocações surgiram no pontificado de João Paulo II? Quanta gente se consagrou por conta do pontificado de João Paulo II? Quantos sacerdotes nós temos por conta da pregação, do testemunho inequívoco da fé de João Paulo II? Quantos leigos reassumiram o seu papel batismal na igreja? Quantas famílias se tornaram missionárias e andarilhas pelo mundo a divulgar o Evangelho? Quantas instituições surgiram, institutos, congregações de vida consagrada surgiram a partir do pontificado e no pontificado de São João Paulo II, porque ele atraía para Cristo um grande número de fiéis, como que transverberando nossos corações com o seu linguajar direto, prático, seguro, profético, imanente, resultado da sua íntima comunhão com Deus. Uma grande característica de São João Paulo II foi o seu amor incondicional a Nossa Senhora. No dia 13 de maio de 81,
quando ele sofre o atentado à bala na Praça do Vaticano, ele vai dizer nas suas memórias, eu tenho o privilégio de ter entre meus livros o Diário Espiritual de São João Paulo II. Ele vai dizer no seu diário que naquele momento ele abandonou-se completamente nas mãos da mãe e deixou que ela agisse. E ela lhe dizia àquele instante, fique tranquilo, fique calmo, tudo está sob o meu controle. O tratamento foi dolorosíssimo, vocês lembram? E que cena admirável, universal, inesquecível, emoldurada no tempo, quando São João Paulo II foi visitar o seu agressor. Aquele que tentou lhe tirar a vida na cadeia para dizer que a igreja possui o ministério de perdão incondicional. O nosso querido São João Paulo II, amigo dos pobres, preocupadíssimo com a juventude e muito preocupado com a situação da família católica. O nosso querido e muito amado Papa João Paulo II, aquele que dialogava com os credos para ensinar que a religião não é fator de separação de homens, mas ao contrário, centro de unidade de pessoas que creem no bem. Seja como você pontua Deus, seja como Deus se manifesta para você, seja como Deus é chamado por você. São João Paulo II é o Papa do ecumenismo, mas de um ecumenismo sério, de um ecumenismo que não é desfavorecimento da doutrina da igreja para privilegiar outra doutrina, não. Quando o Papa participava de encontros ecumênicos, ele deixava muito claro, ele era o sumo pontífice, o continuador de São Pedro na história, e não abria mão disso. Porque alguém pode pensar que um encontro ecumênico é preciso rebaixar a fé e esconder a própria identidade cristã católica para privilegiar outros credos religiosos. Não. João Paulo II deixava bem claro, eu estou aqui como irmão universal de todos, mas representante direto de Cristo, continuador da missão de Pedro, e incentivador de práticas como essas, encontros ecumênicos em favor do homem e da mulher, em favor das crianças, dos jovens, dos pobres, desvalidos, abandonados, daqueles desgraçadamente abandonados pelas sociedades, sobretudo as sociedades comunistas. Ele foi um grande lutador contra o comunismo. Trabalhou fortemente contra o esquadrão vermelho da injustiça, da perseguição e da morte, do desfavorecimento dos pobres e do engano doutrinal. Aqui no Diário Espiritual de São João Paulo II, ele deixou em latim, mas por conhecer um pouco de latim a gente consegue terminar a frase, né? Ele dizia, eu sou um mártir do meu próprio batismo. Ou seja, estava disposto a dar a vida em função das consequências do batismo. Sim, irmãos, porque o batismo tem consequência. Você era uma criança nos braços de seus pais e padrinhos, mas esse efeito veio por toda a sua vida até hoje, para exemplificar que você é a igreja, que caminha nas ruas, que sobe e desce escadas, que convive no ambiente de trabalho, que convive na família, que convive na paróquia. Você é a igreja viva, numa expressão do padre Afonso de Santa Cruz, igreja ambulante que peregrina. Numa expressão mais recente do Papa Francisco, igreja em saída. Isso é consequência do batismo. O batismo imprimiu em nós esse caráter apostólico. E nós temos a legenda de Cristo por conta do nosso batismo. E o Papa João Paulo II enfatizou isso, a iniciação cristã, como ponto de partida para um testemunho inequívoco de Cristo na sociedade. É o Papa também da catequese. Deu um valor muito grande à ação dos catequistas e dos missionários, como propagadores. Há um pronunciamento de João Paulo II que ele diz que o catequista fala em nome da igreja. Por isso a igreja confia nos catequistas e espera deles uma fidelidade voluntária a ela. Tem um documento aqui, um escrito do Papa, em que ele diz que a igreja espera que os catequistas não traiam o conteúdo da fé, porque a igreja confia aos catequistas a missão de falar por ela
em todas as raças e culturas. O Papa também é o Papa das aberturas. Foi em seu pontificado que teve início o diaconato dos homens casados. Foi em seu pontificado que as mulheres, as freiras religiosas, tiveram uma maior abrangência na ação missionária e litúrgica. Foi em seu pontificado que as comunidades de clausura tiveram uma orientação segura para fazer o intercâmbio entre clausura e mundo, num binômio de fé e contemplação, sem contradição de uma coisa e de outra. Foi do seu pontificado que surgiram inúmeras pastorais evidenciando o ministério do seu pontificado. Então hoje, para você cristão, para você católico, é inegável que é um dia de alegria. Peça suas graças a São João Paulo II. Peça que ele suplique ao Senhor o que mais você está precisando. Suplique a intercessão de São João Paulo II a Cristo, porque ele tem mérito para isso, uma vez que é pontífice, uma vez que foi Papa, para que diante de Jesus conceda a bênção, a graça que você espera. Queridos irmãos e irmãs, são inúmeros os milagres operados pela intercessão de São João Paulo II. Conheço graças assinaladas recebidas por pessoas pela intercessão de São João Paulo II. Então a minha mensagem de hoje é esta: se alegre, porque hoje é a festa de um santo que você conheceu. Hoje é a festa de um santo em cuja geração você viveu. Hoje é a festa de um dos pais da igreja, que no futuro dirá, ainda é recente, mas no futuro se dirá o bem incomensurável que São João Paulo II fez na história da igreja. Está muito cedo ainda, mas nós veremos nos anos que vierem, com a graça de Deus, os viveremos, para saber que as colunas fincadas por João Paulo II em seu pontificado, geraram para a igreja a firmeza do futuro. É verdade que hoje ela está combalida, é verdade que hoje ela está desacreditada, é verdade que ela hoje está no processo de autodemolição, é verdade a existência da maçonaria eclesiástica, é verdade a existência de padres e bispos que trabalham contra o Papa, é verdade o desacreditar em dogmas, é verdade a modificação da liturgia a serviço ainda do resquício da teologia da libertação. Mas uma coisa é certa, a igreja é obra imortal de Jesus. Homem nenhum, mulher nenhuma conseguirá destruir o que Jesus Cristo instituiu em seu nome e deu as chaves do reino dos céus a Pedro e a seus legítimos sucessores. Dizia o Papa Bento XVI, ainda que voltemos a ser apenas 12, a igreja subsistirá. Quem celebra hoje os escândalos dentro da igreja não imagina que ela é obra do Espírito Santo para se auto-fortalecer, para se auto-renovar, auto-reestruturar e voltar a reinar. Reinar no sentido de dar testemunho. Não importam os escândalos morais da vida religiosa, sempre houveram desde a Idade Média. Mas os verdadeiros religiosos existem, os verdadeiros sacerdotes existem, os verdadeiros arcebispos e bispos existem, os verdadeiros cardeais existem, os verdadeiros leigos existem. Não perca tempo com padre religioso, bispo, leigo, que está avacalhando a Santa Igreja. Não perca tempo com eles, não dê atenção. Faça de conta que são figuras de uma história macabra e que devem passar ao léu da história. Amanhã esses padres, bispos, religiosos, leigos, que estão avacalhando a igreja com as suas vidas, serão motivo de conhecimento histórico e seus nomes estarão nas pautas das grandes notícias catequéticas de quem tentou destruir a igreja na época em que viveu. Não queira ser desse número. Até reze por eles. Eles precisam ser atingidos pela misericórdia de Jesus, pelo mistério da sua encarnação.
mas não os leve a sério. Tem gente que briga na internet, né? Porque um padre disse uma coisa, uma freira falou outra, um bispo, um arcebispo disse uma coisa. Não, não. Não é o fato de ser arcebispo que é um homem sério. Não é o fato de ser uma religiosa que é uma mulher séria. É o ser, a fidelidade à igreja desde a infância, a produção normal de virtudes, o crescimento na graça, o testemunho diário da fé. Não se iluda com hábitos, crucifixos, anéis, báculos, mitras. Se impressione com a figura eclesial do arcebispo, que representa a igreja para nós. Se impressione com o sim que aquela religiosa deu, entregando toda a sua vida em função do reino de Deus. Se impressione com aquele religioso, com aquela monja, com aquele monge, com aquele seminarista que está entregando a sua juventude a serviço da igreja, onde ele está. Se admire dos missionários que estão em países grosseiros, passando necessidades mil, inclusive necessidades básicas, vexames morais, para anunciar Jesus por meio da ação da igreja. Isso sim deve chamar a nossa atenção. Isto sim deve nos fazer amar a igreja. Rezar por nosso arcebispo, para que ele tenha forças para levar o rebanho, não é fácil. Rezar pelos bispos das 9 dioceses. Rezar por Dom Rosalvo, que assume agora Itapipoca. Rezar pelos nossos bispos auxiliares, que são como que auxiliadores do fardo, da cruz, de Dom José Antônio. Nos impressione os sacerdotes sérios, nos impressione os leigos sérios, os catequistas sérios, os movimentos e comunidades sérias. Aquelas comunidades que você conhece, carismáticas, escandalizando o povo de Deus com perseguição, aqueles líderes carismáticos querendo mandar na fé e nos dons do Espírito Santo, eles já caíram e vão entrar para a história como manipuladores da fé, como aqueles que tentaram desarticular a ação do Espírito Santo na Arquidiocese de Fortaleza. Eu não queria um futuro desse. Eu não queria uma fama dessa. Sabe aqueles líderes carismáticos que estão querendo abafar os dons do Espírito Santo nos membros das comunidades? Eles vão entrar para a história como instrumentos válidos daquele que é o inimigo oficial da igreja. Vamos prestar atenção nas comunidades carismáticas sérias, ou seja, fiéis ao Papa. Tem uma comunidade aqui em Fortaleza, um instituto aqui em Fortaleza, que a Madre Superiora diz que Francisco é o Papa Rosa. Então, sugerindo que o Papa Francisco é homossexual. Então, gente, isso é imperdoável, né? Isso é desanimador, isso é um desastre. Mas eu acredito que isso vai chegar a Dom José e ele, como pastor e guia do rebanho, tomará as decisões certas. O que eu quero dizer é que nós não temos tempo para ficar para trás com essas coisas. Avancemos, igreja em saída. Nós não temos tempo para perdermos com pessoas que não sabem nem o que é que estão fazendo na Igreja Católica. Se virar de cabeça para baixo, não cai um credo. Nós não temos tempo para nos ofendermos com migalhas emocionais de pessoas já destruídas no seu emocional e que encontraram na igreja um refúgio dos seus traumas, dos seus pânicos, dos seus monstros interiores. A nossa preocupação é com quem está levando a sério o reino. É com quem está sendo levando a sério o reino. É nesse aspecto que nós devemos viver em plenitude a realidade de Cristo, a realidade do Evangelho. A nossa preocupação é com quem está fazendo acontecer o reino de Deus em todas as áreas e dimensões. Em todas as áreas e dimensões. Tem um colégio aqui em Fortaleza, muito nobre, por sinal, uma herança educacional muito respeitável aqui em Fortaleza. Eu ministrei muitas palestras lá, inclusive para professores e alunos, com as irmãs. E a superiora, a diretora, sempre esteve presente.
E esta diretora, professora, virou superiora geral da congregação. Congregação nobre, uma fundadora nobre, que muito me ensinou com seus escritos. Eu reconheço isso. E aconteceu que uma das irmãs muito queridas completou 25 anos de vida religiosa, jubileu de prata, e houve uma missa em ação de graças. E eu fui como amigo dela. Quando eu cheguei na igreja, a superiora geral, a antiga superiora do colégio, eu estava sentado com 3 congregações de irmãs religiosas, cordemarianas, irmãs do Imaculado Coração de Maria de Bárbara Marques, irmãs salesianas. E eu estava no meio dessas irmãs sentados num banco. Essa irmã, que hoje é a superiora geral, chegou para essas irmãs e disse: venham lá para a frente. E eu entendi que ela não falou comigo, porque ela pegou no braço de cada irmã e me pulou. E eu fiquei sentado lá atrás, no banco onde as irmãs estavam, comigo, por amizade, carinho, respeito, deferência. E o espaço onde eu estava era muito longe do altar. E ela, que hoje é a superiora geral, me viu ali. Então, quando a celebração iniciou, eu percebi que era um jogo de exclusão da superiora. Ela queria me humilhar naquela festa que não era dela, era de outra religiosa. E as irmãs que estavam comigo, olhando para trás e me chamando. E eu fiz um sinal de que não iria, porque a superiora geral tinha me visto ali. Vejam, gente, uma missa de ação de graças, pelo jubileu de uma religiosa tornada superiora geral, mas praticando a falta de caridade com o próximo, para celebrar o Cristo e a Eucaristia. Então, naquele momento, eu me ausentei e vim embora. O pior é que o colégio delas é numa região aqui de Fortaleza. Eu andei 20 quarteirões para conseguir um ônibus à noite. E eu vinha pensando: Senhor, eu estou saindo não por repúdio, não por complexo de inferioridade, mas por fidelidade a você, que não ensinou isso a nenhuma religiosa, a nenhum religioso. Por fidelidade a você, que a Eucaristia não era aquilo que ia acontecer. Por fidelidade ao seu reino. Você manda no Evangelho sair desses lugares e bater até o pé para tirar a poeira das sandálias daquele local de iniquidade. A superiora geral, que até então era uma simples superiora, humilde, amiga, condescendente, agora estava com um tamanco mais alto por ser superiora geral. E na festa da irmã, quis me humilhar. Eu que prestei mais de 10 anos de serviço a esse colégio, a esta congregação de freiras. Então tem pessoas assim. Eu vim embora como repúdio, sim, me lembrando daquelas palavras de Jesus: quando saírem dessa cidade que não vos acolherem, batei até o pó de vossas sandálias. Então a gente não deve se impressionar com esse tipo de gente. Né? Esse tipo de gente é a falsificação do Evangelho. E o Papa não tem culpa disso, o Dom José não tem culpa disso, porque tem em todo canto. Agora, nós temos culpa de conivência, nós temos culpa de aceitação. Não vamos olhar para esses desfigurantes, mas para os que estão construindo a igreja. Isso é que é bom, isso é que é bom. Quando uma pessoa me diz que me detesta, eu fico muito feliz. Significa que eu estou vivendo o Evangelho. Significa que eu sou luz, significa que eu sou igreja, significa que o meu batismo está produzindo efeito. Quando alguém diz por aí que me odeia, eu fico até feliz, porque aonde a luz chega, a treva tem que ir embora. Então seja assim, luz da Igreja Católica, como São João Paulo II, na imanência da fé, na felicidade do testemunho, no congraçamento de virtudes, na felicidade pascal constante, na alegria de Cristo, Eucaristia, e na obediência aos nossos pastores, como especial serviço à igreja.
Um grande abraço. Irmão Emanuel Maria, Comunidade Católica Cristo Dominus.